Primeiro eu vou falar da função referencial. William Bonner fala lá no Jornal Nacional. O Brasil bate novo recorde de contaminação pelo vírus do Covid-19. Isso é uma informação, é um fato. Preocupa-se com a mensagem. Então, qual que é o foco aqui? Mensagem. O elemento lá que a gente estudou, né? O foco é na mensagem. É transmitir a mensagem real, sem opinar, no caso. Qual que é o nome dessa função da linguagem? Referencial ou função informativa. É a mesma coisa, ela pode ser chamada de função referencial ou função informativa. Qual que é o foco dessa função da linguagem, a função referencial ou função informativa? O foco é na mensagem, no conteúdo da mensagem. Então, a principal intenção aqui é informar o interlocutor. Então, a principal função dessa linguagem é essa. Então, por isso ela é chamada de referencial ou informativa. Preocupa-se com a verdade dos fatos, preocupa-se com o conteúdo da mensagem. Entenderam? Essa função da linguagem, então essa é a primeira das 6 que nós veremos. A próxima função que nós temos aí no livro didático é a função apelativa ou a função conativa. O que vem a ser essa função apelativa? O próprio nome diz, apelo, né? Quais os textos que têm essa função? Quais os tipos de mensagens que têm essa função? Principalmente as propagandas, os anúncios publicitários, os textos comunitários de campanha têm essa função apelativa ou conativa, cujo foco é no receptor da mensagem, em quem recebe. A intenção é convencer, é persuadir o interlocutor, quem recebe, o receptor da mensagem, a consumir determinado produto, a aceitar determinada ideia. Por exemplo, eu falo para vocês, gente, é importantíssimo que todos fiquemos em casa, façamos o isolamento, o distanciamento social, frente ao grave problema que estamos enfrentando com a pandemia do coronavírus. É urgente que atendamos todas as indicações do Ministério da Saúde. Caso precisemos sair de casa, devemos usar máscara, manter o distanciamento de pelo menos 2, 3 metros das pessoas para não nos contaminarmos com o vírus. Então, aqui eu faço um apelo para que todos fiquem em casa, para que todos usem máscara, para que façam o distanciamento social. Então, aqui eu estou fazendo um apelo. Qual que é a função deste texto que eu acabei de emitir, dessa comunicação que eu acabei de fazer? Função apelativa ou conativa. Tem esses dois nomes, apelativa ou conativa. Isso cai do Enem, viu, gente? Eu andei vendo as provas de Enem, sempre cai função de linguagem, alguma questão ligada à função da linguagem. Então, a função apelativa, ela tem esse foco no receptor da mensagem, que é a tentativa de convencer, de persuadir. E vocês percebem o uso de verbos no modo imperativo. Fiquem em casa, né? Usem máscara, mantenham o distanciamento social. Então, eu meio que dou uma ordem, eu faço um pedido, então eu faço um apelo. E aí, neste tipo de mensagem, predomina essa função apelativa ou conativa. As propagandas publicitárias vai ter a presença dessa função da linguagem. Tudo entendido? A próxima é a função emotiva ou expressiva. Nessa função aqui, emotiva ou expressiva, o foco é no emissor da mensagem. É na pessoa que transmite a mensagem que está o foco. Por exemplo, quando eu falo alguma opinião
que eu tenho acerca de determinado assunto e me expresso minhas emoções através dessa opinião, eu faço uso da função emotiva ou expressiva da linguagem. É muito presente em muitos poemas, né? Cujo eu lírico se expressa, né? A presença do eu lírico ali nos poemas, ou não precisa necessariamente ser em poemas. Às vezes, por exemplo, aqui na página 145 do livro didático, tem um exemplo da função emotiva ou expressiva da linguagem, que é a mesma coisa, emotiva ou expressiva, que é um bilhetinho que uma amiga manda para outra. Pati, arrependi de ter ido na festa. Credo, que chatice, hein? Que som mais sem graça aquela galera. Mico geral. Na próxima, se tiver, tô fora. Então, a emissora da mensagem aqui, ela expressa sua opinião. Inclusive, nós vemos aqui vários pontos de exclamação, né, que é muito presente neste tipo de mensagem que centra, que foca no emissor, que traz a função emotiva da linguagem. Gente, se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo ou que eu preciso explicar mais devagar, alguma dúvida, podem mandar mensagem, podem chamar nos horários de aula que eu estarei atenta às dúvidas de vocês para tirar todas elas. Próxima função da linguagem, que é a função metalinguística. O que vem a ser essa função metalinguística? Ela está centrada no próprio código linguístico. É a função que está centrada no próprio código linguístico. Costumo dizer para os meus alunos que a função metalinguística, para ficar mais simples e mais fácil dizer, é quando a coisa fala de si mesmo, quando algo fala sobre si mesmo. Como assim, Laís?